amigos, bem-vindos ao terceiro episódio do Showtime Brasil, seu podcast sobre Los Angeles Lakers. Eu sou Pedro Henrique Abreu, o Xerebeu, e estou aqui na companhia dos meus grandes parceiros, o Américo Gomes e o Ever Lima. E hoje vamos falar de tudo que aconteceu na trade deadline. Quem saiu, mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. E quem chegou, vamos falar também um pouquinho, se der tempo, do recorde do LeBron. Vamos falar o que a gente tem ainda de 25 jogos a serem jogados. Vamos falar ainda sobre essa temporada e, quem sabe, a próxima, esperança ou futuro, eis a questão. E para começar, vamos apresentar primeiramente ele, o mais velho, aquele que tem 34 anos em cada joelho, nosso Capitão América. Tudo bom, capitão? Salve, Pedro, salve, Ever. Um prazer inenarrável e admirável de estar aqui. Se vocês soubessem quanto tempo levou para o Pedro acertar a abertura, estamos aí, vamos falar do Lakers, vamos falar da... né? Principalmente quem se foi. Eu tô com uma alegria aqui que eu não consigo guardar no peito, que eu tanto quero falar desse desgraçado que foi embora. Mas vamos nessa. Vamos falar de Lakers que daqui a pouco tem jogo, hein? Daqui a pouquinho estamos aqui no dia 15 de fevereiro, 11 e pouca da noite, meia-noite. Daqui a pouquinho temos Los Angeles Lakers contra New Orleans Pelicans. O Darvin Ham prometeu escalação inusitada e irreverente hoje. E segundo ele é o mágico agora. Tem cartas na manga. Enfim, vamos continuar as nossas apresentações aqui. Vamos passar para alguém que de fato hoje vai estrear no podcast, porque antes ele estava dormindo, hoje ele está estreando acordado. É ele, Ever Lima, diretamente de Candeias. Fala, Ever. Não nego minhas dormidas, porque a vida do trabalhador é isso, né? Tava animado, deu uma desanimada, ouvi as estripulias do menino Darwin Sapo, querendo fazer escalação mequetrefe uma hora dessa, né? Então, vamos que vamos, e é isso aí. É isso, meus queridos. Vamos começar com o pé direito, pé esquerdo, não importa, essa que é a verdade. Vamos iniciar lá em janeiro ainda, final de janeiro, mais precisamente, meus amigos e minhas amigas, no dia 24 de janeiro. Troca do Rui Hashimura, vem com uma pique de segunda rodada, vai embora o Kendrick Nunn, mais uma Coca-Cola, vamos dizer assim. E a gente já tem uma troca positiva. Oh, meu Deus, a Laker Nation empolvorosa, esperando que Pelinka fosse demitido, querendo queimar a casa dele, enfim. E ele fez uma troca que ninguém esperava e que foi boa em vários sentidos. A gente vai comentar sobre quem veio, mas primeiro a gente tem que ter esse marco, 24 de janeiro. Até a véspera da deadline, que muita gente queria a saída de vários jogadores, principalmente um, vocês sabem muito bem quem. Até que chegou a véspera da deadline, tivemos a troca tripla, quem diria? Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Minnesota Timberwolves. Vou pegar só o núcleo, daqui a pouco a gente destrincha mais. Mas Russell Westbrook vai para Utah, Mike Conley vai para o Minnesota, D'Angelo Russell vem para o Lakers e junto com ele vem Jared Vanderbilt, Malik Beasley. No dia seguinte, nós tivemos a saída de Thomas Bryant, veio o Davon Reed, que, enfim, não é um jogador que a gente conta para o principal, mas tivemos a saída de Patrick Beverley e tivemos a chegada de Mo Bamba. Vamos destrinchar com calma, passo a passo, cada troca, no prosseguir desse episódio. Mas é uma questão de justiça, é uma questão de moral, que nós, meus amigos, Américo, Ever, a gente se conhece há bastante tempo, a gente conversa bastante. Isso tem algo que podemos dizer que desde a chegada daquele pacote que saiu do Lakers, com Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, KCP, para a chegada de Russell Westbrook, tem um cidadão que está aqui entre nós que não só ele manifestou
a sua contrariedade, como ele falou desde o início, não vai dar certo. Eu acho que assim, por uma questão de justiça moral, Ever, me permita dar essa liberdade agora. Capitão Américo, fique à vontade. Tome o tempo que você julgar necessário. Se emocione se assim for necessário para falar. Finalmente, Russell Westbrook saiu do Lakers e você tinha razão. A frase, o Russell Westbrook saiu do Lakers, é música para os meus ouvidos. Eu avisei desde o começo que ia dar ruim. Como diz Capitão Nascimento no Tropa de Elite 2. Eu avisei. E deu. Mas não foi por torcer contra. É porque você via no jogo que o Westbrook fazia, no jogo que ele começou a fazer quando chegou, que não ia para lugar nenhum. Graças a Deus eu não vou ter que mais aguentar aquele tabela. O jumper que ele acerta a quina da tabela. O jumper que ele acerta a porra da parte de cima da tabela. O jumper que, se bobear, ele acertava o relógio do tempo de posse, se deixasse. Eu não vou ter que aguentar mais um cara que corre desesperado de um lado a outro da quadra para a bola bater no jogo e ele perder a posse de bola. Eu não vou ter que aguentar mais um cara que faz a jogada correndo desesperado e não consegue ter força para terminar a bandeja. Que isso já aconteceu. Eu não vou ter mais que aguentar esse cara num crunch time, pegar a bola com 5 segundos e arremessar de 3, algo que ele nunca foi bom na carreira. Não sou eu que estou dizendo, são os números. Então, só de ter essa felicidade de saber que esse cara não vai fechar mais jogo pelo Lakers, que ele não vai mais entrar em jogo pelo Lakers, não vai jogar mais pelo Lakers, me deixa uma pessoa feliz, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais centrada, com esperança de alguma coisa boa. Pode ser que não tenha coisa boa por outros elementos do Lakers, mas graças a Deus eu não tenho mais que me preocupar de em algum momento ver o camisa 0 entrar em. Então, obrigado, Pelinka, né? Porque eu sei que você, no final, Pelinka, o tempo te inocentou, porque você não queria trazer ele também. Mas senhor LeBron James te convenceu de fazer isso e você não pode ir contra as estrelas do seu time. Mas o tempo te inocentou, Pelinka. O tempo te inocentou. E é isso. Estou feliz que não tenho mais Russell Westbrook na minha vida. Desabafou. Desabafei. Botou para fora. Obrigado por darem esse espaço para mim. É uma questão de justiça moral. Vou também trazer o Ever para essa conversa. Ever, fala um pouquinho da saída do Russell Westbrook, por favor. Então, cara, aquele lance que pelo menos eu achava que ele poderia se integrar ao time do Lakers, se conversar, se entender, se entrosar com o LeBron e AD, porém, conhecendo a peça como eu conheci, eu imaginava que poderia dar ruim, mas também poderia dar bom, né? Eu já sabia das merdas que ele fazia, então nada muito surpreendente ele ter ido embora agora, apesar que já era pra ele ter ido, né? Então agora é só felicidade pra todo mundo, pra Américo então, que tá igual fio de barbeiro em quermesse, feliz da vida, né? Se lambuzando todo aí com a partida de Russell Westbrook. No mais, angariamos coisas boas com a partida dele, né? Ou pelo menos no primeiro momento são coisas boas do ponto de vista do papel, vamos dizer assim. Por hora é isso. Bom, só antes da gente continuar a síntese aqui do nosso maravilhoso podcast, eu quero só trazer uma coisa, né? Cortar um pouquinho, já que a gente está no pré-jogo, para dizer: amém, Davi Han! Finalmente usou o cérebro. Line-up Nem do jogo fudendo que ele escalou certo o time. Eu não Não, acredito. não dá para. Eu tô surpreso até agora. Né? O Lakers joga daqui a pouquinho contra o Pelicans, né? Com o time Vanderbilt, Malik Beasley, D'Angelo Russell, LeBron James e Anthony Davis.
Xereda está no banco, Reeves está no banco, ainda está voltando. Possivelmente teremos a estreia hoje de Mobamba. Não, vamos ver. Eu gosto como inicia. Minha preocupação é como termina. Mas, Pedro, você tá querendo dizer para mim, então, que provavelmente não vai ter 35 de Schroeder hoje? Eu não prometo nada, capitão. Eu não prometo Mas nada. há uma esperança. Há uma esperança que não tem. Ele já começou com o time certo, então há uma esperança que o Schroeder não jogue 36 minutos hoje. Eu prefiro esperar e ver. Entendi. Mas eu posso me apegar a esse fio de esperança. Eu posso me apegar a esse fio de esperança, tá bom. Tudo indica que teremos com certeza uma line-up hoje de respeito, né? O que a gente precisa ver é o AD a jogar acordado, né? Acho que o AD tem um grau de parentesco com o Ever, sem dúvidas. Bom, tem sentido muito sono ultimamente. Vamos começar rapidinho com a nossa com o nosso marcha histórica das coisas que foram acontecendo de maneira bem breve. Kendrick Nunn saiu, junto com uma pick de 2023 de segunda rodada, e uma pick de 2028 também de segunda rodada, e outra pick de 2022 de segunda rodada, em troca de Rui Hashimura, uma pick que ele chama de pick condicional, porque envolve Memphis, envolve Wizards de 2023 e uma menos favorável de 2029. Fato é, pique por pique não mudou nada para o Lakers, nada para o Wizards. Foi uma troca Kendrick Nunn, Rui Hashimura. Essa troca, inicialmente, ela foi motivada porque o Rui Hashimura não ia renovar pelo Wizards. Para não sair de graça, veio o Kendrick Nunn, que vai sair de graça. Fato é, vai ter cap space, não vai ter dificuldade em renovar. Rui Hashimura veio, e o que é interessante no contrato do Rui Hashimura, ele pode ser oferecido uma oferta qualificatória de 8 milhões, ou ele ir para a agência livre, ele é um agente livre restrito do Lakers, significa dizer que ele vai para a free agents, pode ouvir qualquer proposta, e o Lakers tem todo o direito de cobri-lo, né? O Rui parece estar feliz no Lakers, né? Eu vou adiantar um pouco da minha análise. Parece estar feliz. É um cara que já se identificou não só com o time, mas com a franquia em si. Tanto é que usa a camisa 28, usava a 8 no Wizards, por motivos óbvios. Não usa a camisa 8 no Lakers, mas usa a camisa 28, tendo a ver com o Kobe e com a Diana. Ô, Ever, qual a sua impressão ao longo desses... Deixa eu ver aqui. Ele já tem 10 jogos, tá? Com médias muito parecidas que ele tinha no... não é um cara de assistências, não é um cara de bloqueios, mas pouco faz... erra, ele tem 0,4 turnovers, mas é um cara de 11 pontos, de 47% ali de aproveitamento e 33% nas bolas de 3. O que você está vendo do Rui Hashimura? Pelo que eu tenho visto, eu acho que ele se encaixou bem na rotação do time. Não que eu seja um grande fã dele, não nego isso, deixo isso bem claro. Eu achava ele um jogador muito apático nos Wizards. Enfim, ele teve problemas mentais, né, de ordem psicológicas, psiquiátricas, essa coisa do tipo. Mas eu acho que, de acordo com o que ele tem jogado no Lakers, é uma boa opção para ter na rotação. Faz um bom feijão com arroz, não procura muita inventação, não procura fazer o que ele não sabe. E eu acho que pode ser uma boa renovar com ele, ter um cara jovem, que você possa melhorar uma coisinha aqui, outra ali, para manter ele como um bom role player pro futuro do time do Lakers. Por enquanto eu tenho gostado do que eu tenho visto do Rui Hashimura. Mas aí eu te pergunto, antes de passar a bola para o Capitão América, é o seguinte: se o Capitão América pode até interromper, falar alguma coisa, perguntar, tá? Nossa cara aqui é freestyle. A pergunta que eu faço é o seguinte: você gosta de ver o Hashimura terminando o jogo? Sim. Mas aí é que tá, porque ele reveza muito com o LeBron. Você Uma deixaria consistência. ele na ala ou como ala pivô? Eu manteria ele na ala. Por quê? A gente vista que a gente jogando com. Já tendo um pivô, Davis jogando como ala pivô, eu manteria ele na ala porque faria uma boa posição.
LeBron poderia jogar como um SG, já que na maioria das vezes ele joga como armador do time carregando a bola. Isso tendo o LeBron em quadra, obviamente. Não tendo o LeBron em quadra e nem Davis, ele poderia jogar bem de ala pivô. Ele poderia fazer esse papel, já que ele tem corpo pra, teoricamente, essa posição. Bacana. Capitão, quero te ouvir agora também sobre o Hashimura, mas eu quero fazer uma pergunta diferente para você. Eu perguntei para o Ever se gosta de ver o Hashimura finalizando jogos, mas eu quero perguntar para você. Você gosta do Hashimura iniciando os jogos, vindo como titular desde do início? Em que posição você acha que ele se encaixa? Também fala um pouco o que você espera dele a longo prazo nas próximas temporadas no Lakers. Gosto muito do Rui Hashimura. Gosto dele iniciando. Lembro do jogo contra os Knicks, antes das trocas, tudo que aconteceu. Que ele teve um encaixe muito bom com o LeBron e com o AD em quadra, que a gente começou esse jogo contra os Knicks jogando muito bem coletivamente. E o Hashimura tem uma versatilidade que ele pode marcar da posição 2 até a posição 5. Ele consegue fazer esse tipo de marcação. Eu não digo da 1 por causa da velocidade, mas da 2 até a 5 ele consegue fazer um tipo de marcação. Então ele consegue ajudar na defesa. Então, gosto do Hashimura iniciando jogos, sim. Mas se precisar fechar jogo com ele também, eu acho que é uma boa, tanto tábua ofensiva. Então, eu espero dele ainda mais adaptação ao time, ao sistema que seja implantado pelo treinador que tiver. E espero ele manter esses números que você passou e até aumentando os números, sendo um jogador que seja uma válvula de escape num dia que o AD não estiver bem, ele possa ser também uma válvula de escape pro ataque. Eu tenho uma opinião bem parecida com a de vocês, mas eu vou ressaltar outros pontos, né? Primeiro, algo que o Ever falou, né? Em relação a um cara que mostra muito o coletivo, ele joga muito para o grupo, né? Estranho, né? Falando de Lakers, há pouco tempo atrás a gente fala de alguém que joga para o grupo. Já é irônico isso. E a segunda coisa, ele traz um atleticismo, um físico e uma juventude que o Lakers estava precisando, né? A gente vai continuar falando, mas uma coisa já para se destacar é que o Lakers ganha muito em média de idade. Só temos 2 jogadores agora acima dos 30. Não, é porque o AD vai fazer aniversário daqui a pouco, ele vai ser o segundo, junto com o LeBron. Vamos passar adiante, então, já que a gente já tem essa proposição, a gente trocou um Bagley e Kendrick Nunn por um cara que tem muito futuro, assim, que é o Rui Hashimura, para a gente começar a trazer perto da deadline as trocas que ocorreram. Eu vou deixar a troca principal por último, né? Vou deixar como creme de la creme. Vamos falar da troca que o Lakers fez, né? Com 4 times, inicialmente era primeiro com o Nuggets, depois com o Magic, depois a gente descobriu que foi um bololô, né? Foram 4 equipes. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, o Lakers ele é péssimo. Em breve o perfil do Showtime Brasil no Twitter vai trazer uma história do Lakers na deadline. É só pesadelo. De 1993 para cá é só pesadelo na história do Los Angeles Lakers. E a última vez, capitão Ever, vocês lembram quando foi a última vez que a gente fez uma troca na deadline envolvendo o Clippers? De fato, não. Não. Creio que nunca. Ivica Zubac saiu do Los Angeles Lakers. Nossa senhora, a troca do Muscala. Puta que Exatamente. Junto com o Beasley. Esqueci o primeiro nome, porque eu só tô com o Malik Beasley na cabeça. Mas saiu o Beasley. Fica como Beasley. Beasley. É o time do manicômio. Então... O time do manicômio, mas que a gente tinha um pivô promissor ali. Tanto é que ele continua no Clippers até hoje. O Zubac saiu Zubac é juntamente. irrelevante, assim como o time do Clippers. Então, a troca foi tão merda e tão irrelevante que ninguém lembra. Mas a gente trocou um pivô promissor que poderia ser usado em uma troca decente. E recebeu um asno. E recebeu um Muscala. Né? Ali então, né, a gente fez aquela famosa troca, R$1 por meio copo de pinga. Ali foi a tampa do fundo do poço. Podemos dizer que ali foi a tampa daquela temporada.
Mas dessa vez a gente saiu no lucro, né? O que acontece? Lakers cede Patrick Beverley para o Orlando Magic, um contrato ruim do Beverley. Meu Pitbull, meu Ruff. Acho que a gente não põe nem nessa questão. Vou dizer para vocês de coração. O Beverley ganhou meu coração no dia que ele pegou aquela máquina, aquela câmera, chegou na cara do juiz no tiro ligado e falou aqui, fila da puta. Até essa câmera pegou a porra da falta. Ele me ganhou ali. O problema era o contrato dele. Enfim, Patrick Beverley foi pro Magic, Thomas Bryant foi pro Denver Nuggets. Em troca, enfim, tivemos várias trocas aí. Nuggets cedeu jogadores pro Clippers, cedeu o Davon Reed pro Lakers, cedeu algumas picks pro Orlando Magic. Foram 4 times: Nuggets, Magic, Clippers, Lakers. No final, o Lakers cedeu Beverley, Thomas Bryant e ficou com Davon Reed do Denver, ficou com Mo Bamba do Magic e tivemos mais alguém? Não, né? Teve só as picks. E só as picks. Foram 2 picks de segunda rodada do Clippers, uma de 2024, outra de 2025, né? Só pelo contrato já valeu a pena. Mas aí a gente pega um jogador que a qualquer momento a gente pode dispensar, que é o Davon Reed, criar mais uma vaga no nosso elenco, que a gente tem uma, pode ter 2. Alô, mercado de buyout. Alô, mercado, que a gente vai falar no final. E trouxemos Mo Bamba, né? O Thomas Bryant, eu quero muito que o Américo traga a opinião dele sobre o Thomas Bryant, sobre até porque ele pediu para sair, o Pelinka. Quer a opinião completa com números, né? Completinha, com emoção, inclusive. Esse é o episódio da emoção, Capito. Tá bom. O Thomas Bryant pediu para sair, saiu, né? A gente trocou Patrick Beverley e trouxe um jogador que eu comparo muito ao Kyle Kuzma. Não a forma de jogar, longe disso. Lembra quando a gente trocou o Kyle Kuzma? Antes de trocar, a gente renovou o Kyle Kuzma para ele ser um jogador negociável e a gente conseguir ter um retorno atrativo para o Lakers? É exatamente assim como eu vejo o Mo Bamba e seus 8 milhões anuais. É um jogador que pode ser trocado a partir da off-season para qualquer outro lugar e ainda trazer ativos para realmente fazer efeito. Porque eu não acho que ele vai revolucionar a posição no Lakers, como ele não fazia isso no Orlando Magic. Mas é um jogador interessante para o mercado. Capitão, quero que você me fale um pouco dessa troca, focando na saída do Thomas Bryant e a chegada do Mo Bamba. Ok, então vamos nessa. Seguinte, Thomas Bryant, perto da deadline, percebeu que seu espaço no Lakers estava acabando, porque o AD voltou e o Wayne Gabriel estava jogando mais tempo, né? E ele acabou ficando como terceira opção para a posição 4 ou 5. Então ele chegou na diretoria e falou: olha, preciso sair porque eu quero jogar mais tempo. A diretoria entendeu a situação, né? Compreendeu que ele realmente acabou perdendo espaço, né? E procurou um local para ele ir jogar. Surgiu Denver. Aí, né? Thomas Bryant pensou: porra, Denver, segundo ou primeiro colocado da conferência. Desculpa não saber a posição. Contender, né? Quero ir para Denver. Fechamos essa troca magnífica que envolveu Deus e o mundo, né? E aí Thomas Bryant teve a sua estreia um dia depois em Denver. Ele veio para brigar por posição com o DeAndre Jordan. Sim, aquele DeAndre Jordan que veio no elenco dos idosos. O semi-aposentado DeAndre Jordan? O semi-aposentado DeAndre Jordan. Sim, do elenco de semi-aposentados do passado, que vocês todos lembram, né? Muito bem. Ele queria mais tempo para jogar, né? Ele conseguiu a proeza de jogar menos tempo que o DeAndre Jordan. Ele jogou grande
2 minutos na estreia por dentro. Então, né? Às vezes o cara tem que repensar a carreira. A chegada do Bamba, eu concordo muito com o que o Pedro falou de ser uma opção interessante para o mercado. Mas eu acho que, principalmente por a gente ter o Phil Handy na nossa comissão técnica, acho que é um jogador que pode ser interessante se bem desenvolvido. Às vezes eu acho que estava no Magic ele ter um corpo de treinadores que pudessem ajudar a desenvolver. Ele tem potencial para espaçamento, é um cara de 7 pés que arremessa de 3, então ele tem um espaço para crescimento e, como o Pedro disse, ele é interessante para o mercado, mas às vezes ele pode ser interessante ficando para o Lakers. Então eu vejo uma forma de ganhar de duas formas de ganhar com ele, né? Seja para ele ficar, ou seja, desenvolvendo para mostrar o valor de mercado e aí envolver futura troca por alguma peça que a gente possa precisar. Mas a lição dessa troca que fica é cuidado com que você pedir para sair de um time que você está jogando 7, 8 minutos para ir para outro para jogar 2, eu não acho que é a melhor escolha na carreira. Rapidamente, antes de passar para o Ever, só uma perguntinha, Capita, sobre o que você falou, que é o seguinte: você acha então que o Mo Bamba ele pode fazer o que o Damian Jones foi contratado para fazer e não fez? Pode, com certeza. O espaçamento com o Com AD? certeza. Com certeza. É algo que, se o nosso treinador quiser testar, é possível de teste. Porque vira uma opção e volta a conversa que a gente teve no segundo episódio, que é usar o AD na posição 4. Que às vezes ele pode estar com o sono que tá, porque ele tá jogando na posição. Ele pode não estar aguentando mais e não. Falamos aqui um pouco da posição de pivô, né? Veio o Mo Bamba, saiu o Thomas Bryant, também saiu o Damian Jones. Daqui a pouco a gente vai falar da principal troca que o Lakers fez nessa fechamento de janela. Eu quero chamar o Ever para perguntar para ele o seguinte: ainda na troca do Magic, com Clippers e Denver, você vai sentir falta da entrega do Patrick Beverley? Você acha que valeria a pena ficar com o pitbull da galera, da Laker Nation? Você gostou da vinda do Mo Bamba? Fala um pouquinho pra gente aí, Ever. Pra início de conversa, eu odeio Patrick Beverley até hoje, então pra mim até hoje não faz Bacana. sentido essa idiotice de ter contratado aquele cara. Pode ser espetacular, pode ser um cachorro defensivo, pode ser isso, aquilo, pode brigar pela camisa, mas cara, a coisa mais idiota que o Lakers fez, trazer Patrick Beverley. O único cara que eu aceito que o Lakers traga de outro time pro Lakers é quando o Jason Tatum se tornar um Laker. Só isso. Valeu, falou. Escuta nós, Pelinca. No mais, cara, se livrar de Patrick Beverley ia ter uma sensação ótima. Eu lembro daquele post dele quando D'Angelo Russell foi puxado de volta pro Lakers. Ele colocou lá no Maravilhoso. Twitter, Gang, he's back. E minutos depois, Patrick Beverley toma um chute no traseiro e voa lá pra puta que o pariu. Não sei nem pra onde é que ele foi. Pra ver que tá irrelevante na minha vida. Só graças a Deus. Só um adendo que era pra ter falado antes. A gente se livrou do doutor ortopedista Kendrick Nunn. Que aquele ali, puta que pariu, fez doutorado É que ele conseguiu o bacharelado de Medicina? de ortopedista. medicina, aí então ele não precisava mais ficar no Lakers. Troféu de gesso pro Kendrick Nunn. Bem verdade, aquela outra uma penada. Ah, uma coisa que eu Você gostei não também nas pediu. trocas foi que não envolveram o Looney Tunes, né? Porque ele tem jogado, tá jogando bem ultimamente antes de se machucar, né? Antes de ficar um tempo parado no banco. Ele tava jogando maneirinho. Eu confesso, Ever, de verdade, que eu fiquei surpreso ele não ter saído. Também fiquei, porque eu vi rumores de que ele poderia ser envolvido na troca junto com o Patrick Beverley. Porque por mais que
o Lonnie Walker, quarto, ele seja um bom jogador, tem um ano de destaque no Lakers, coisa que há muito tempo ele não teve lá no San Antonio Spurs. Fato é que o valor de mercado dele, a história, a narrativa dele é muito parecida com a que ocorreu com o Malik Monk, né? Que saiu de um time que não dava tanto destaque, que era o Hornets, ele veio para o Lakers, teve um grande destaque, pediu um dinheiro considerável para renovar, ficou em Sacramento lá com o dinheiro que ele quis. E é algo bem parecido agora com o Lonnie Walker, né? Veio pela mid-level exception lá do San Antonio Spurs, não foi uma troca, mas ele encerrou o contrato lá, veio para o Lakers e de lá para cá joga muito bem. Todo mundo já vem dizendo justamente que vai ser muito difícil segurar ele por conta da valorização que ele teve, né? Então faria sentido, para não sair de graça como o Malik Monk fez na temporada passada, faria muito sentido ele mais o Patrick Beverley, daria um pacote de um jogador interessante. Mas na minha visão, vocês podem discordar de mim, por favor, a forma como o Pelinka fez com a saída do Beverley sem envolver o Lonnie Walker, o Lakers saiu ganhando. Trouxe um inesperado Mobamba. Ou estou falando alguma mentira aqui? Não, você tá certo. Só queria dizer que você acabou de falar o futuro do Walker, o quarto. Você está dizendo que ele vai para Sacramento? É isso. Bacana. É isso, porque, né? Entendi. A gente não vai, provavelmente a gente não vai renovar com ele, porque a gente tem outras renovações para cuidar, né? O Hashimura, Tipo Austin Reeves. Austin Reeves, uma das peças da troca, que é o Vanderbilt. Então, eu acho que o Walker não vai ser prioridade aqui. Você não pediu para eu opinar sobre o Patrick Beverley, Pode opinar, por favor. mas primeiro eu quero mandar um abraço para o Roxo, né, do grupo do WhatsApp. Emanuel Roxo, um abraço. Um abraço, né? E falar que 13 milhões para um cara que a utilidade era fazer meme era um dinheiro muito mal gasto. Então, agradeço o Pelinka pela graça de se livrar de Westbrook e Patrick Beverley na mesma deadline. Incrível. Eu vi um comentário da imprensa americana especializada no Lakers que define muito bem, né, o trabalho do Pelinka. Mas eu quero deixar a avaliação do Pelinka no final, quando a gente falar a próxima troca, né? Próxima e última troca. Você falha o comentário quando chegar no... Pronto, vou guardar. Vamos então falar da principal troca, né? Peço um pouco de paciência, envolve muita coisa, né? Anotem aí. Lakers, Utah Jazz e Minnesota Timberwolves fizeram uma troca tripla na véspera da deadline, 24 horas antes aproximadamente. Já tinha começado um burburinho, e aí eu vou trazer alguns bastidores antes da gente comentar. Que era o seguinte: um nome não se falava no Lakers em momento nenhum, essa que é a verdade. A gente ouvia falar de Buddy Hield, a gente ouvia falar de Mike Conley. Que mais? Alguém me lembra? Outros nomes? Eu ouvi até Kyle Lowry. Que mais? Aí vem a insanidade, que é o pessoal falar, não, vamos com Toronto, né? Toronto tendo que entrar com a bunda nessa negociação. Não fazia sentido nenhum o Toronto trocar com o Lakers. E aí a gente traz um cara que, olha, é um salvador da pátria? Não. Nenhum desses que a gente falou até o início do programa e também não vieram com essa proposta, né? Se tem algum salvador da pátria, já está no time, que é a dupla que a gente tem, que é Anthony Davis e LeBron James. Eles jogando o basquete que eles sabem, carrega o resto do time. Eles precisam de assessoria ali. E aí a gente fala de um velho conhecido nosso, né? Pick 2 do Lakers, não lembro agora se foi o draft 2017, 2018. Até antes, acho que foi o draft 2015, que ele jogava com Kobe ainda. D'Angelo Russell, 26 anos, point guard, já com boa passagem no Brooklyn Nets,
Teve até uma passagem interessante no Golden State. Tava no Minnesota, mas tava apagado. Essa é a verdade. Porque o Minnesota não tava envolvendo ninguém, né? Bastidores dessa troca. Ele era o núcleo principal da troca, era ele, saindo do Minnesota para o Lakers, Westbrook saindo do Lakers para o Utah Jazz, Mike Conley saindo do Jazz para Minnesota. Mas, obviamente, precisavam envolver outros jogadores, e a gente começou a ver, a pensar, a pressentir que outros jogadores seriam esses, né? Essa notícia vazou, e já foi dito pela imprensa, ela vazou. Lembrando que trocas que o Lakers faz, desde que o Pelinka é o presidente, elas não tendem a vazar antes de confirmar, elas simplesmente surgem. Vou dar grandes exemplos. Quando o Danny Green saiu do Lakers para o OKC, Lakers campeão, saiu para o OKC, e Dennis Schroeder veio para o Lakers. Não se falava nisso, simplesmente aconteceu. Outra troca que eu lembro muito bem, foi no ano passado, quando foi a troca do Westbrook, né? Quando o Westbrook veio em 2021, na verdade, né? De 2021 para 2022. A grande novela que tinha na noite do draft era para que time Ben Simmons ia sair de Filadélfia. Para qual? E aí, do nada, o Woj toca lá a campanha dele. O Russell Westbrook é trocado do Washington Wizards para o Lakers, né? Rui Hashimura, ninguém também esperava de uma hora para outra ser trocado por Kendrick Nunn. As trocas do Pelinka não vazam. Mas por que essa vazou? Porque foi dito. Primeiro que o Timberwolves e o Utah Jazz já tinham feito uma troca absurda com o Gobert, em que o Utah Jazz assaltou o Minnesota, levou todo o futuro da franquia por causa de Rudy Gobert, e o time não mudou nada. Era capitão óbvio, né? E agora a notícia tinha vazado, porque o Minnesota Timberwolves, sabendo que ia perder D'Angelo Russell na off-season, tentou fazer um leilão, né? Picks estavam sendo oferecidas, e o Minnesota ele queria o melhor pacote possível. Acontece que ninguém estava dando o melhor pacote por D'Angelo Russell. Então, se viu obrigado a fazer aquela troca para não ficar à toa. Veio o D'Angelo Russell, do Minnesota, do Utah Jazz, veio Jarrett Vanderbilt, Malik Beasley, e o Lakers só se desfez de uma first round pick, a primeira pick de primeira rodada de 2027. Só confirmando aqui, se ela tem proteção, se eu não me engano, mas eu não estou com essa informação aqui agora, pouco importa. Fato é que a gente deu a pick de 2027 que foi para o Utah Jazz para eles ficarem com aquele contrato horroroso do Russell Westbrook. Saíram Damian Jones, Juan Toscano Anderson e o Russell Westbrook para o Utah Jazz. Para o Minnesota nada. Para o Minnesota foram coisas entre ele e o Utah Jazz. Meus amigos, quero começar agora. Como o Capita falou do Westbrook no começo, eu quero saiu Damian Jones, Juan Toscano Anderson, Westbrook. Vieram D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt e Malik Beasley. Qual o saldo dessas chegadas e dessas partidas para você? E o Ever dormiu. Capitão? Tô aqui. Bom, então vou cortar essa parte, vou ter que passar para o capitão. Capitão, passando agora toda essa narrativa que eu trouxe, vieram Malik Beasley, D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt, saíram Damian Jones, Juan Toscano Anderson e Russell Westbrook. Racionalmente, qual é o saldo da troca para você? E Robert Pelinka é inocente. A história inocentou? A história inocentou Robert Pelinka. Mas assim, falando agora com mais seriedade, o Pelinka conseguiu uma troca com jogadores jovens, deixou o núcleo jovem, né, que são jogadores abaixo de 27 anos,
no núcleo, né? Com o DeAngelo, com o Hashimura, com o Vanderbilt, com o Malik Beasley. Então, conseguiu deixar um núcleo jovem. Trouxe apoio que tanto o LeBron e tanto o AD precisam de shooters, né? São jogadores que estão com médias de mais de 30% de arremesso da linha dos três, mais de 35%, se eu não estou enganado. Né? Tanto que o Beasley no jogo contra Porto, tudo bem, era já um crunch time, o jogo já estava perdido, mas ele acertou, se eu não me engano, 6 bolas de 3 no final do jogo. Né? Então, deixou uma expectativa boa, depois de um jogo contra a Golden State que ele não conseguiu acertar, mesmo com a gente ganhando, acho que ele sentiu um pouco nervosismo. Então, foi uma troca que fez melhorar o time. Então, o Pelinka conseguiu se livrar de um problema do vestiário, que era o Westbrook. Deu muita polêmica, né? Que um jornalista da ESPN falou que ele era um vampiro, né? Que sugava energia no vestiário. Por mais que eu não goste do jogador Westbrook, eu acho que fala isso pessoa e você não tem tanto peso para comprovar, tanto que os jogadores da liga foram em defesa do Westbrook. É muito pesado, né? Quando você fala da pessoa assim. Ele tem todos os seus defeitos, personalidade que eu não gosto, mas eu acho que chegar ao ponto de você falar que ele é um sugador de energia dos outros é meio comprovação disso, né? Tanto que o Chris Paul saiu em defesa, acho que o Donovan Mitchell também foi um que defendeu o Westbrook, a esposa também falou sobre, né? Então, é complicado você fazer esse tipo de acusação, mas a gente sabia, desde o começo dessa temporada, principalmente, que o Westbrook era um problema no vestiário. Isso era fato. Né? Então, o Pelinka conseguiu se livrar dele, se livrar do player option do Damian, que não podíamos esquecer. Antes da troca, quem tinha contrato garantido no Lakers era eu, porque era uma player option, se eu não estou enganado. Conseguiu se livrar do Roland Toscano Anderson, que a gente não esperava muito, mas foi decepcionante o tempo dele aqui no Lakers, né? Então, toda essa troca principal trouxe um elenco jovem, um elenco com um potencial de se manter no time. Então, acabar com essa palhaçada de a cada temporada ter 11, 12 jogadores novos para rodear o LeBron e AD. Então, a troca tem mais pontos positivos a serem celebrados do que negativos de reclamação. Porque assim, no frigir dos ovos, essa que a gente tem que falar, o elenco foi mal montado. Né? E aí a gente vai trazer parcela de culpa para alguém. E nesse caso, independente de bastidores ou não, tem que ser o Pelinka. Porque é ele que faz a tomada de decisões. Né? Quero Não. dizer, Esse aqui ele fez cagada. Esse é o ponto. ele fez uma série, por exemplo, Thomas Bryant, Damian Jones. É claro que no final é aquela coisa que tem que levar em consideração. O cara contrata, né? E aí você, a partir da contratação dele, faz o time jogar. Esse é o trabalho do Darvin Ham. Se foi o Darvin Ham que pediu, fato é, nunca foi dito. Se foi o Pelinka que decidiu, também não foi dito. Mas no final das contas, a sensação que fica é que o Pelinka decidiu a contratação de Thomas Bryant, da troca do Beverly, do Damian Jones, do Toscano Anderson, que vinha de um time campeão, mas todo mundo sabia qual era a qualidade do basquete dele. Né? Então, o problema dessa montagem é que cada nome que você foi citando, eu lembro quando foi chegando, todo mundo perguntando que caralho de elenco a gente está montando, porque não tem nenhuma característica que ajude os dois principais jogadores do elenco. Queremos um time com intensidade defensiva. Ok, mas não adianta nada saber defender e não saber atacar. E claramente esse time com essas peças não sabia atacar. Pois é, e a gente já está falando aqui agora da avaliação do Pelinka, que a gente vai arrematar. Fato é, ele Tinha precisou. a declaração dele.
de um setorista falar. Ah. Do Pelinka. Ah, tá. Que foi no Twitter que eu vi que basicamente o Pelinka pegou o roster completamente engessado, com péssimos jogadores e transformou completamente. E aliado a isso que eu ia falar agora, e esse comentário que eu fiz, que eu vi no Twitter, cara, numa análise só, ele consertou os erros. O time foi muito mal formado e por conta do senso de urgência, sobretudo para não criar atrito com as duas estrelas, ele precisou fazer uma revolução na deadline. Parabéns a ele, mas a Ele sensação conheceu os também erros. que fica é que não fez mais que obrigação. Fez a cagada, conserta a cagada. Exatamente. Ele recebe muito bem para fazer exatamente isso. Exatamente. Tem um contrato longo, recebe bem, tem autonomia. Existe uma coisa que me irrita muito. E aí eu tenho que puxar um pouco a orelha. Na Laker Nation, sobretudo brasileira. Tá? Que é o seguinte. Achar que o dono de um time tem a mesma interferência que o dono de um time de futebol. Né? A famosa privatização das coisas, né? Exato. Existe o CEO, o presidente de operações de basquete, que é o responsável. Aí você fala, tem o mesmo peso com o general manager? Não, às vezes até acumula os cargos. Por exemplo, após a saída do Magic Johnson, o Rob Pelinka acumula o cargo de general manager e presidente de operações de basquete. Ele é o responsável por tudo e ele tem que trazer resultado. A Ginny confia de olho fechado. Quem tem esse mesmo cargo na NBA? Danny Ainge no Utah Jazz, o Masai Ujiri no Toronto Raptors e outro que eu lembro agora é o nosso queridíssimo... esqueci o nome dele agora, me fugiu, do Miami Heat. O nosso querido Pat Riley. Pat Riley, exato. Eles são presidentes de operação. Dono interfere. Quando o dono interfere, você vê que é cagada. Exemplo, o do Brooklyn Nets, o Tsai. O Tsai, aí vocês falam, beleza, ele não quis cumprir o que a vontade do Irving de ir pro Lakers. Tudo bem aí. O problema não é esse. Agora vamos nos colocar no papel do Brooklyn Nets nesse momento. Vamos supor que o Tsai fosse o dono do Lakers, nesse caso. Será que o pacote que o Dallas Mavericks ofereceu era o melhor? Que não desse, que não fosse o destino, por exemplo, que Irving quisesse Miami. Mas será mesmo que o pacote que chegou em Dallas foi o melhor? Duvido muito. Duvido muito. Assim, Tanto que pelas falas, né, pela ordem dos fatos, o pacote do Lakers era o melhor, segundo os analistas, né, da gringa. O pacote do Lakers era o melhor, depois era o do Phoenix Suns, que tinha o CP3. O Phoenix Suns colocou o CP3 na mesa para trocar, para conseguir fora as piques de primeira rodada. O Kyrie, fora as piques de primeira rodada. A ideia do Suns era trazer o Kyrie e o Irving. Isso saiu depois da conclusão da troca do o Kyrie e o Irving, é ótimo, né? O Kevin Durant e o Irving, né? Isso. Fato é, o Tsai se interferiu, ficou chateado com birra pelo projeto não ter dado certo e mandou o Irving para Dallas por 2 Ruffles e um Dolly Guaraná quente. Pois é, o Spencer Dinwiddie não tá agregando nada ao basquete. Tudo bem, tá uma remonta agora o Brooklyn Nets, mas uma vez que o time em quarta, quinta colocação pudesse brigar por alguma coisa de playoffs, que assim, na posição que está, mesmo se cair tudo, ainda vai continuar com uma posição interessante e não vai conseguir altas picks do draft para esse ano. Não era agora, não era o momento de fazer uma troca assim absurda, né? Você tinha nas perspectivas Lakers, Mavericks e Phoenix Suns. Todos eles são do Oeste, não é um rival direto do Brooklyn para ele reforçar alguém do Leste. Então, quando o dono se mete, é muito difícil dar certo. O cara tem que ter muita experiência no basquete,
muito conhecimento para poder dizer que existe uma interferência. Por exemplo, uma interferência que é uma exceção positiva na liga é o Mark Cuban, do Mavericks. Ele conseguiu o Kyrie Irving por quase nada. Matou um pouco os role players dele, mas que já não era bom. Já não dava essa confiança. Mas é uma exceção na liga. Outros donos não se metem, porque não é o know-how. E o know-how do Pelinka é ser esse presidente. Existe uma crítica muito pesada, que é isso que eu quero chegar, na Jeannie Buss. Fato é, a Jeannie, ela tem o objetivo que é deixar sempre o Lakers campeão, ou entre os campeões. Obviamente, existe uma dificuldade desde que a gente ganhou o 17º anel. Fato é que ainda continua tentando. E tem que tentar, uma vez que você tem LeBron James e AD no seu plantel. Sobre a deadline, repito o que eu falei, mas vou trazer mais coisas sobre a minha opinião. Pelinka acertou, mas fez a sua obrigação. Eu acho que o grande trunfo do Pelinka não é para essa temporada, em que pese ele tenha trazido peças que tornem o time competitivo. Não é mais competitivo, é finalmente competitivo. Sim. O tempo é curto. O tempo é o maior adversário do Lakers, maior do que os times rivais. Não sei, de fato, não tenho perspectiva nenhuma de playoffs, play-in, não sei. Eu, sinceramente, não sei. Acho que só quando a gente prosseguir os 10 próximos jogos para a gente ter uma noção de como esse time vai encaixar, se for encaixar de imediato. Fato é que temos. Já vou passar a palavra. Fato é que temos uma off-season extremamente interessante, né? Você quer falar dessa temporada agora, para depois a gente prosseguir para o futuro, capitão? Eu só ia comentar que você falou de esperar 10 jogos para ver o que acontece. Saiu informações sobre força de tabela, né? Dos times que estão brigando pelo play-in. O Lakers, depois do All-Star Break, né? Ou seja, depois do jogo que está rolando agora, que é contra o Pelicans, tem a 23ª tabela mais difícil. Ou seja, é uma tabela teoricamente fácil. Então daria para embalar uma série de vitórias para ver onde que esse time pode chegar. E o Oeste está maluco. Então, como o Oeste está maluco, é que o problema foi perder esse jogo para Portland. Esse jogo para Portland era um jogo que não podia perder, né? Porque complicou um pouco a situação. Mas como está jogando contra o 7º colocado e se conseguir ganhar, ameniza um pouco a situação. Chance ainda há. Depende do time. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas depende do time. É algo que a gente precisa analisar jogo a jogo, né? E vamos ver. Essa parada do All-Star vai ser muito interessante. Vai ser saudável pra gente. Essa que é a verdade. Descanso, fazer os novos contratados se entrosarem ainda mais, né? Exato. Então vai ser um respiro muito interessante para o pessoal, para dar um pouco a liga, porque a gente vai ficar praticamente uma semana sem jogo. E vamos ver o que vai dar. Fato é que, indo para frente ou não, vai ficar aquela sensação, mais um ano desperdiçado de LeBron, essa que é a verdade. Mas, de qualquer sorte, para off-season, nós vamos ter flexibilidade, peças interessantes e peças que a gente pode renovar. Eu acabei não dando uma opinião, mas eu acho que de todas as trocas, a que mais me chamou a atenção foi o Vanderbilt. Ele tem muito a agregar ao time e eu acho que ele tem muito, de todos ali, que mais tem espaço para progredir, para evoluir o basquete, é o Vanderbilt. Se vai ser estrela, se vai ser, enfim, isso não. Só o tempo de dar. Só a evolução dele que vai. Mas o D'Angelo Russell ele não tem mais para onde evoluir, na minha opinião. Ele já chegou num amadurecimento do basquete dele, que é isso aí que ele vai apresentar para os próximos anos. O que não é ruim. Que não é ruim. A gente está falando de escala de evolução. Quem mais pode evoluir? O Russell ele já evoluiu. O Malik Beasley também. E o Hashimura eu não tenho essa mesma. Ele vai ter mais evolução, ele pode ter ainda uma janela de evolução,
mas eu não sei se ela vai ser tudo isso no caso do Vanderbilt. O Vanderbilt ele tem muito a crescer, ser um melhor pontuador, ele já é um excelente defensor, né? Pode ser, para mim, tranquilamente, ele é titular desse time do Lakers. Basta o nosso queridíssimo treinador ter essa noção. E ele é um cara para ser renovado por bons anos aí. Mesma coisa do Austin Reeves e tal. Dos contratos de quem já veio, o Devon Reed, eu não vou entrar nesse mérito, ele não é um jogador para ficar. Não é nem para jogar agora, essa é a verdade. Ele vem mais como contrapeso pro Thomas Bryant poder ir para dentro. O Malik Beasley, ele veio para fazer a troca dar certa. Eu confesso que eu não vejo o Malik Beasley renovando com o Lakers. Só para ter uma noção, o Malik Beasley tem uma team option, ou seja, a gente tem a opção de renovar por mais um ano com o Malik por 15 milhões. É uma situação bem semelhante com o Patrick Beverley, que ganhava 13. O que eu vejo o Lakers fazendo, racionalmente, ou deixando ele embora, ou dando uma sign and trade. Assina por ele os 15 milhões e troca ele por outras peças no mercado da off-season. Né? O grande X da questão, e aí a gente ainda não teve uma amostragem de suficiente, é saber se Russell, ou D'Angelo Russell, esse nome Russell, é sensível demais, né? Dá uma complicada para analisar, né? Dá, no coração e na cabeça. O D'Angelo Russell, a gente não sabe se ele vai ser um jogador renovável. Ele ganha 30 milhões, ele está no contrato expirante e ele vai ser um free agent na off-season. A questão é, será que ele é um jogador para o futuro da liga? Será que ele é um jogador de sign and trade? Será que ele é um jogador que podemos contar como não um terceiro elemento? Eu quero afastar essa possibilidade de Big Three. Acho que acabou, né? Os grandes times não possuem Big Three. Nem mesmo o Golden State. Big Three é tão 2009. Eu acredito o seguinte, é um Big Duo e bons jogadores ao redor. Que era isso que tinha funcionado em 19 e 20. Então, capitão, o que você acha que vai ser desses jogadores que vieram? O que você acha que vai ser o nosso futuro? Qual que tem que ser o nosso futuro? Eu tenho opiniões semelhantes com você referente ao Hashimura e ao Vanderbilt. Eu acho que são dois que ficam, né? Porque a intenção com as trocas desde o começo foi essa. Pelo menos é o que a gente vê sendo noticiado, né? O Reeves também é um que eu acho que tem a necessidade de ficar, tanto porque eu não quero que se repita o que aconteceu com o Alex Caruso, né? Que ali, essa liga é feita de escolhas e no caso do Caruso a gente escolheu errado, né? A gente escolheu ficar com o Horton Tucker, que 3 meses depois quem renovou com ele foi trocado. Então se mostrou que a gente fez a escolha errada. Sobre o Beasley, eu não sei se vai ser signing trade, tem que ver a situação. Eu não sei como funciona se tentar fazer ele optar por não ter a team option, mas aí ele renovar por um outro valor, que tipo de engenharia financeira daria para fazer no caso dele. Sobre o D'Angelo, né? Sobre o D-Lo, o Woj falou hoje ou ontem, né? Que a intenção dos Lakers é manter o D'Angelo Russell por mais anos, ou seja, seria renovar com o D'Angelo Russell. Mas ele é uma peça que vira boa das duas maneiras, né? Ele renovando com o Lakers, que é interessante, um jogador que tem um bom arremesso, que pode carregar a bola para o campo de ataque, pode ajudar a tirar as obrigações disso do LeBron e do AD, então assim poupar eles fisicamente e jogar bem com a gente, né? Tem todas essas informações. Ou ele vira uma peça muito importante de signing trade, que aí num contrato que derem para ele vai atrás de alguma estrela.
Dizem que é isso que vão fazer para trazer o Kyrie Irving, porque ele seria um contrato de aluguel em Dallas. Eu não tenho tanta confiança disso, porque a cabeça do Kyrie Irving é um pouco estranha. Né? Então, eu não posso cravar que seria essa a melhor opção para trazer o Irving, porque eu não sei nem se o Irving viria mesmo. Né? Então, é uma situação que é uma vitória, porque você vai ter um asset, né, como eles gostam de falar, importante de mercado, que vai ter um bom valor caso você queira trocar por alguém de renome, ou 2 ou 3 peças mais fortes de elenco que você acha que precisa encaixar. Mas gostaria que ele ficasse, na verdade, não precisasse trocar ele. Ele chegou no teto do basquete dele, mas o teto do basquete dele é muito bom para um time como o nosso. Então seria interessante manter. Então, assim, é ver o que esse time consegue fazer essa temporada com as peças que tem. Se o nosso técnico usar essas peças da forma correta, a perspectiva é boa. Né? Que consiga chegar pelo menos em playoffs para uma temporada que nem isso estava previsto. Então, é uma situação muito boa. Mas... Em suma, Capita, de 0 a 10, qual a nota que você dá para o trabalho do Pelinka nessa off-season do Hashimura para cá? Nessa trade season, né? Não pode dizer off-season. Estava no meio da temporada. Dou um sólido 8, porque conseguiu renovar elenco, conseguiu se livrar de peças que não estavam fazendo bem, mas elas ficaram muito mais tempo que o devido também por culpa dele, né? Sim. Mas ele se recuperou dessas situações. Olha, vou ficar próximo a isso. Eu acho que eu daria uns 7,5. Pensei uns 7, mas vou dar um 7,5 porque realmente ele tirou cartas da manga, né? Mas não sei se por conta da dificuldade ele acabou criando quase que atritos com as estrelas, né? Mas vamos ver. Ele ficou numa linha tênue entre destruir tudo que estava no lugar ou dar uma renovada para o time tentar brigar por algo ainda essa temporada. Exatamente. Vamos agora esperar ver o que vai ser de toda essa mudança. Acho que analisar somente essa temporada vai ser muito precoce. Afinal, o time não está treinando. Vamos esperar para ver se nesse intervalo que teremos agora do All-Star, o time terá essa oportunidade. Eu sei que jogadores, o próprio AD falou que vai dar uma descansada, vai viajar com a mulher e com as crianças. Tá certo, tá jogando nada. Eu acho que tem que fazer algo de diferente mesmo para ver se melhora o astral dele mesmo. Pode ser que isso esteja faltando e que ele volte com mais gás nos próximos jogos. Precisamos muito dele, precisamos muito do LeBron, né? Rapidamente vamos falar, LeBron bateu o recorde, agora ele é o maior cestinha da história da NBA, levando em consideração até a temporada regular, né? O feito do Kareem, que valeu até um anel que o Lakers presenteou, ele é gigantesco, levando em consideração que Kareem chegou a 38 mil pontos. Não vou falar o número exato, mas ele chegou a 38 mil pontos somente com uma bola de 3, enquanto o LeBron é um dos top 10 da bola de 3 da história do jogo. Mas, enfim, mais uma vez, Capita, né, na mesma arena, assim como a gente viu a despedida do Kobe, a gente viu a história sendo feita na nossa frente, ao vivo. Quero dizer, quero perguntar qual a sua emoção de assistir aquele jogo. Por mais que tenha sido a derrota feia para o OKC, por sinal, mas toda vez que LeBron quebra um recorde, tem uma derrota feia. O que você achou dessa história sendo escrita por LeBron James com a camisa do Lakers? Primeiro de tudo, dizer que o feito do Kareem é maluco, né? Porque o cara fazer 38 mil pontos sem arremesso de 3 é maluquice. Mostrava o quão dominante foi o Kareem Abdul-Jabbar, né?
Cara, eu vi a despedida do Kobe, eu pude ter também o privilégio de poder ver o LeBron quebrando recordes. É reconfortante você ver que cada vez mais os números da liga ficam na asa do Los Angeles Lakers. Né? Os maiores pontuadores, né, os 3 maiores, jogaram no Lakers em algum momento da carreira. O maior quebrou o recorde na quadra do Lakers. Então, mostra que a franquia é gigantesca. Né? Vão falar, você estava falando isso por ser clubista? Não. É gigantesco saber que esses recordes pertencem ao Lakers de alguma forma, né? Como falei, os 3 maiores pontuadores jogaram no Lakers em algum momento. O maior pontuador quebrou a marca jogando pelo Lakers no ginásio do Lakers. Mostra o quanto é gigantesca essa franquia. Você está falando isso porque você torce para ela? Não. A história ela por si. Então, são fatos e estatísticas que mostram isso. Não sou eu. São os números e qualquer jogador, qualquer não cara é uma que joga. Opinião, né, Capita? Não é uma? Não é uma opinião. Não, são fatos. Eu só estou aqui falando fatos. Exato. Então é sensacional ter essa oportunidade desse tipo de história sendo escrita e você poder ver, e ainda mais sendo no time que você torce. É incrível. Perfeito. Trazendo a agenda rápida, o Lakers joga hoje, está jogando nesse momento durante essa gravação contra o Pelicans, então quando você estiver ouvindo você já vai saber, já vai ficar chateado ou feliz ou nada disso, né? Teremos a parada do All-Star, vamos ver se criamos algum conteúdo sobre o Lakers, mas fato é que o Lakers, depois desse jogo, só volta a jogar no dia 24 de fevereiro, sem ser essa próxima sexta-feira, e aí teremos um calendário, como o Capita falou, até um pouco mais fácil, mas não no início. Teremos uma sequência de Warriors, Mavericks e Grizzlies, para depois pegar um Thunder, Timberwolves, volta a pegar o Warriors que está sem Curry, volta a pegar o Grizzlies, mas pegar Raptors, Knicks, Pelicans, Rockets e por aí vai. Teremos 25 jogos importantíssimos, acho que 24 na verdade, porque 25 seria contando com o que a gente está jogando agora. Enfim, temos ainda esperança? Temos. A missão é grande? É. Acho que a gente chegou no momento, pode jogar feio. Trazendo que o futebol é ganhar de 6-0. O importante isso. Então, dito isso, com essa opinião do capitão, teremos Tite no comando do Lakers. Cara, se o Tite comandasse o Lakers, fizesse o Lakers ganhar os jogos, nem que fosse por meio ponto de diferença, tudo bem. Mas, assim, discussão sobre o técnico a gente vai deixar para um outro dia, né? Vamos deixar para um outro dia. Tem muita coisa para desabafar sobre o presunto. Bastante coisa. Meus amigos e minhas amigas, vamos ficando por aqui. Muitíssimo obrigado por mais esse episódio. Siga as nossas redes sociais lá, @Showtime Brasil, Showtime _Brasil. Isso. Ou eu errei? Showtime _ Brasil, tá certo. Tá. Capitão, dá a sua despedida aí, se divulgue e, enfim. Só reforçando o que você falou de seguir a gente no Twitter, seguir também no Spotify, onde vai sair primeiro esse podcast, ativar notificações, dar um coraçãozinho lá, que a gente trabalha com muita vontade, com muita alegria para trazer entretenimento e eficiência para vocês, que é o lema que eu gosto de frisar da gente. Então, reforçando, sigam o Showtime Brasil no Twitter, @Showtime Brasil. E é isso. Agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre o Lakers e quero continuar falando ainda mais sobre eles. É isso, meus amigos e minhas amigas. Ever foi de berço, como era de se esperar. É sempre um easter egg desse nosso podcast maravilhoso.
Ficamos. Uma roleta russa, né? Hã? Uma roleta russa. Será que o Ever aguenta a gravação acordado? Quantos minutos o Ever estará no podcast, né? Faremos essa aposta no próximo podcast. Obrigado, gente. This is Showtime Brasil. Até a próxima. Tchau, tchau.